E aí, pessoal, tudo certo? Estamos começando o nosso primeiro episódio da Dita Cannabis. A gente está aqui com o Edilson. Daí, Edilson. E aí, Vini, tudo certo? Tranquilo? Bárbara. Olá, tudo certo? Tudo certo, vamos lá. A gente vai começar direto hoje num papo bem descontraído, bem tranquilo. E ao longo do nosso desenvolvimento no podcast, a gente vai soltando algumas notícias, uns compartilhamentos de histórias e tudo mais. Hoje, nosso objetivo aqui é falar para vocês que esse podcast serve para a gente compartilhar histórias, aprendizados e também trazer as principais notícias do cenário da cannabis no Brasil e no mundo. A gente vai focar principalmente no Brasil, né, para trazer um pouco mais dessa realidade que a gente está vivendo e também fazer com que as pessoas entendam os porquês da cannabis na medicina. A gente vai falar um pouco mais de autoridade no assunto da cannabis dentro da medicina veterinária, por conta do Edilson e da Bárbara serem médicos veterinários, já que têm experiência nesse assunto. E a gente também vai trazer, na medida do possível, alguns assuntos sobre a medicina humana, certo? Possivelmente e com certeza, né, a gente quer trazer alguns convidados especiais ao longo desse podcast aí. Vamos ter muito convidado bom. E vamos começar aqui, gente, falando para vocês o seguinte: quando despertou esse interesse da cannabis na vida de vocês? Teve alguém que foi o primeiro? Quem despertou primeiro esse interesse? Um apresentou para o outro? Como é que foi? Vai que é tua. Então, e todo mundo acha o contrário, né? Todo mundo acha que o Edilson, na verdade, é o maconheiro do rolê. É porque eu tenho cara de maconheiro. O cara já tem alargador, já é todo esse visual. Tatuagem, careca, alargador, moreno. Nossa, meu Deus. É sempre assim, né? Não adianta. Sempre. Mas, na verdade, foi o contrário, né? Eu que tive contato primeiro antes, né? Inicialmente foi um uso recreativo, mas eu tinha muito preconceito, muito tabu sobre, então era um uso bem pontual, assim, era raramente eu fazia uso, assim. Só que eu tinha muitas enxaquecas, né? Várias crises, assim, desde meus 13, 14 anos tinha crise de enxaquecas. Então, teve uma vez que eu tava em crise, já tava no segundo, terceiro dia de crise, e eu resolvi fumar pra ver se resolvia o problema, assim. E foi a primeira vez que eu fumei em crise, sim, né? Foi tipo, eu vou testar, porque eu já tinha tomado remédio, era tipo fumar ou ir pro hospital, sabe? Então eu resolvi fumar pra ver se adiantava. Eu fumei, fui dormir, e a hora que eu acordei eu tava sem dor, assim, pra mim foi um negócio que nunca tinha acontecido. Eu pensei, poxa, tem alguma coisa aí nessa planta realmente, né? A Bárbara começou com benefício e eu comecei com um efeito colateral, né? Primeira vez que eu fumei, fiquei paraplégico. Vai contar melhor história também. Então, daí eu... na verdade, sim, pesquisei o uso, né? Pesquisei sobre a parte terapêutica, mas na época recém-formada, fazendo plantão, aquela loucura da vida, não tinha condições financeiras de pagar uma consulta, de começar a usar o óleo mesmo, então eu fazia o uso do fumo terapêutico, digamos assim, né? Então, assim, quando eu sentia que eu tava entrando em crise de enxaqueca, eu fumava já antes de dar a crise, que começava com dor no pescoço, tinha alguns sintomas que eu sabia, né? E era uma época que eu tava trabalhando muito, então eu tinha crise de ansiedade, né? Tinha outras questões assim. Então, pra ansiedade, pra insônia também me ajudava muito, assim, sabe? Então, assim, eu não fazia um uso recreativo, né? Mas fazia o uso do mesmo produto que é utilizado para o recreativo, assim. Era um uso mais terapêutico, assim, né? Daí depois disso a gente se conheceu, começou a namorar, começou a morar juntos, né? Conheci a maconheira. E aí... Aí ele tá nesse mundo agora. Tô sob influência. Coitado, alguém me socorre. E Edilson, como é que foi a tua primeira vez aí que tu falou que ficou tetraplégico? Já é uma coisa bem assustadora. Então, eu venho de uma cidade onde a cultura de família tradicional brasileira é muito enraizada ainda, né? Então, todo mundo é contra, mas todo mundo usa escondido, né? Então, principalmente na faculdade, né? Tinha muita gente, muito colega que usava. Eu sempre tive um pouco de receio, inclusive, eu bebia muito naquele tempo, né? Mas sempre tive um pouco de receio tudo certo, né? em relação a drogas ilícitas, né? Que, na verdade, se for ver bem, é algo que demonstram para você com um único lado, né? Falam disso
não fazem você pensar sobre, né? Falam que é ruim e você tem que aceitar. Então, a primeira exposição foi num dia que tava com álcool, né? Depois, assim, tava bebendo e eu fumei, e fumei muito, né? Então, depois eu entendi, assim, estudando, principalmente a parte humana, da potencialização desse efeito, né? Mas realmente foi algo que me deixou muito assustado, eu não conseguia mover minhas pernas, eu fiquei 3 horas sem mover minhas pernas, fiquei sentado, tive que dormir, depois eu acordei e comecei a andar de novo. Então, esse primeiro contato foi meio traumático, assim, né? E eu falei, não é pra mim, né? Não é pra mim. Tudo bem. Isso, claro, eu já tinha 23, 24 anos, né? Então não era mais adolescente, era adulto, né? Mas depois, quando a gente começou a namorar, a morar junto, a Bárbara começou a fazer uso principalmente para as enxaquecas, né? Que era quase semanal, né? Sim. Daí eu tive uma certa curiosidade, até porque começou a pandemia e eu comecei a sofrer muito de ansiedade, né? E a gente não queria sair de casa de jeito nenhum, então a gente foi buscando algumas formas aí de amenizar isso e a cannabis foi uma delas, né? E com certeza me ajudou muito, inclusive em termos de pressão arterial, de ansiedade, de perda de cabelo, né? Tudo foi amenizado durante a pandemia. Então agora eu raspo, mas meu cabelo tava voltando. Mas, cara, assim, depois, claro, aprofundando o estudo, né, entendendo quais são os mecanismos, os sinergismos, as associações, antagonismos, daí eu realmente entendi por que eu tive um efeito exacerbado, né, que é algo que a gente cuida hoje para os nossos pacientes não terem, mas faz parte do processo, né, eu acho que, assim, do tanto que eu fiz uso, assim, de drogas lícitas, foram bem piores do que se eu tivesse insistido no uso da maconha, né? Enfim, não querendo defender muito o uso recreativo, eu acho que cada um tem que escolher o que quer fazer, né? Eu acho que tem que ter liberdade, principalmente em termos de maconha, que comparado a álcool e cigarro é muito menos deletério, né? Mas enfim, eu acho que faz parte do processo. Para mim foi meio traumatizante, mas hoje em dia eu já superei, né? Hoje em dia eu uso ela a meu favor, né? Com certeza. Não, qualquer dia eu vou falar também da minha primeira experiência, porque, olha, foi assim, e a minha primeira experiência foi comendo já, direto de primeira. Nossa, cara. Porque assim, ó, eu já vou falar já, né, porque o dia... se começou, já fala. Sim, porque assim, eu tinha muito preconceito com fumar, então eu não admitia que, eu não quero fumar, eu normalmente bebia. Cara, eu bebia muito pouco, assim, não tinha aprendido a beber ainda, eu tinha, 19 anos. Estava na faculdade de Direito e não era o pessoal que costumava fazer uso disso. Mas naquele ambiente eu acabei despertando um interesse pela dúvida. Que eu pensei assim, cara, peraí, tem tanta coisa que realmente é tão na cara, tão compreensível que faz mal e dá para entender bem, mas e essa planta aí? Cara, é uma planta, eu sempre tive um contato muito grande com a natureza, assim, uma proximidade. Tá, mas é uma planta, beleza. E aí, qual é? Como é que é esse negócio aí? E todas as referências que eu tinha sobre a cannabis era que a pessoa fumava, ficava feliz, ficava dando risada, ficava tudo numa boa. Referência em filmes e tudo mais. Não sabia de nada que pudesse dar de errado. Pensei, por que não? Vamos ver, vamos descobrir como é que é esse negócio aí. E daí perguntei para alguns amigos que sabiam onde encontrar, que conheciam e tal, então vamos testar isso daí. E claro, a primeira experiência, assim, a primeira vez que eu usei foi fumando. Só que eu não cheguei a sentir nenhum efeito, não cheguei a me sentir diferente, porque eu não sabia fumar, não sabia nada. E aí, beleza, eu fumei, tossi um monte, nossa, beleza, e ficou por aquilo mesmo. Deu, não senti nada de diferente, né, mas eu ainda quero conhecer o que é. E aí teve um dia que um amigo meu conseguiu, e eu fiz um brigadeiro. O típico brigadeiro. Coloquei, cara, eu devo ter colocado uma quantidade enorme assim naquele brigadeiro. E eu comi como se fosse um brigadeiro normal. Assim, pelo gosto, tá gostosinho o brigadeiro. 1 colher, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, só sei que a primeira vez assim que comecei a sentir o efeito, me senti diferente, tava muito legal. Nossa, eu me senti diferente, me senti muito bem. Só que na medida que foi aumentando esse efeito, foi perdendo o controle, assim, num nível que eu não podia imaginar
que aquilo tivesse a ver com a cannabis, com aquela referência que eu tinha de maconha, que aquilo realmente pudesse ser a tal maconha, a dita cannabis. Mas aí eu comecei a entrar naquela paranoia. Não, isso que eu tô sentindo aqui não tem nada a ver com a maconha, isso aqui devem ter misturado crack junto. E eu entrei nessa paranoia do crack, que tinham misturado crack, e eu fiquei naquilo. Olha, só sei dizer que aquele dia foi uma das maiores experiências assim que eu já tive na minha vida. Foi traumático pelo momento, mas depois que eu consegui dormir e acordar, eu tava zerado. Tipo, foi assim uma lavagem de algo que tinha dentro de mim, sei lá, de crenças, de coisas que eu acordei e eu lembrava tudo que tinha acontecido, tava nítido na minha cabeça, mas era como se fosse um sonho, assim, sabe? Eu lembrava de cada mínimo detalhe. Eu lembro até hoje, não vou me estender muito, porque são detalhes assim, ó. Isso que eu digo, ao longo do processo do nosso podcast, eu vou contar essa história mais a fundo. Mas assim, eu lembro cada mínimo detalhe do que aconteceu naquela noite. E é uma coisa assim, uma memória que ficou para sempre. Foi na hora traumático, mas hoje em dia eu entendo que a falta de conhecimento, a falta de conhecimento que a gente tem, só de ouvir falar, de saber o superficial sobre o assunto, de não ter a informação de fato, que é o que a gente precisa, transforma isso num bicho de 7 cabeças, realmente. Então, aquelas pessoas que dizem que é melhor não usar, que é melhor não chegar perto, eu entendo, porque é realmente a falta de conhecimento, né? Então, eu ia complementar falando justamente isso, assim, que pra mim também, assim, eu tinha um tabu muito grande em cima, assim, sabe? As primeiras vezes que eu usei de uso recreativo, quando saía e tal, nossa, batia uma culpa muito grande em mim, assim, mas uma culpa, um negócio muito forte, assim. Aquela primeira vez que eu fumei durante uma crise de enxaqueca que resolveu, assim, a culpa que me bateu foi tipo, meu, eu não acredito que eu tô usando uma droga ilícita pra, tipo, me sentir melhor, pra melhorar meu problema, sabe? Então, assim, isso é justamente falta de conhecimento, assim, né? Se a gente soubesse antes como é que funciona, que, tipo, não é indicado você usar antes do teu cérebro estar maduro, antes dos 21 anos de idade, o porquê disso, né? Seria muito mais fácil, né, a pessoa poder escolher o que quer fazer com aquela informação, né? Então, a informação realmente ela é extremamente importante, né? Muito louco depois que você vem pro lado de cá da força, né? Eu sempre vejo isso como se fosse uma barreira, né? Depois que tu atravessa ela, tu olha todo mundo que não atravessou e fala, meu Deus, gente, vocês estão com pensamentos aí que não faz sentido, vocês estão com argumentos que não têm embasamento, né? Vocês estão sofrendo ou vocês estão optando por outras coisas que fazem pior e mais mal, né? E eu tive, assim, depois de mudar a perspectiva, eu olho para minha família hoje. Minha família, eu vim de uma cidade bem humilde, né? Um bairro bem humilde, então eu tinha contato com droga desde pequeno, né? Via muito arma, droga e tudo mais. Mas sempre aconselhado, né? Sempre pro ERD e não vai fazer e tudo mais. Minha mãe sempre teve essa responsabilidade de mãe, ela sempre cumpriu bem, né? E não acho que tá errado. Só acho que ela também não tinha conhecimento para conversar comigo de maneira diferente, né? Ela só fala, não, você não pode porque faz mal, não pode porque faz mal. Eu falei, não, tudo bem, eu não vou negar que até certo ponto tem seus efeitos deletérios de fumar e tudo mais, mas, assim, eu bebia e não tinha não tinha a mesma conversa, né? Não, era muito mais aceitável, né? E fazia muito mais estrago do que potencialmente poderia fazer. E ainda depois comecei a realmente entrar e passa a falar disso mais frequentemente, percebo que a minha família sempre fez assim, o uso, sempre tive tios que usavam, sabe, aquela família tradicional brasileira, tive tio policial que usa, sabe, e fala, não, que não pode e tudo mais, e todo mundo usando nas costas, na reunião de família era uma opinião e todo mundo sozinho era outra. Então, assim, a gente fala muito que maconha é droga de pobre, né, e faz muito sentido, assim, pra minha família, porque agora todo mundo, assim, deu uma melhorada e tal, mas uma família de 12 irmãos, né, trabalhavam na roça e tudo mais, então teve um processo de vencer na vida nesse meio tempo. Mas todo mundo fez, assim, até onde eu sei, pelo menos os meus tios, um ou outro não fez, o resto todos usaram. Tá? E usam ainda, inclusive. E inclusive os policiais, então é uma situação que... quando eu me peguei nessa situação do policial, eu falei, cara, você
prende gente por isso e você usa, então, sabe, não faz muito sentido, mas é justamente o que, eu não sei se é específico do nosso povo, da região, ou do nosso país, ou do ser humano, de ser hipócrita. O ser humano é muito hipócrita, né? A gente aponta o dedo para os outros fazendo a mesma cagada aqui atrás, né? Então, hoje, assim, eu acho que é muito interessante para nós, porque conforme a gente foi trabalhando com o tema, mostrando os resultados, a abordagem que as pessoas têm hoje e a liberdade que elas sentem de falar com a gente sobre isso é muito massa, sabe? É muito legal. E, tipo, elas sabem que elas vão conversar de forma tranquila, sem julgamento, sem hipocrisia, elas podem tirar as dúvidas delas, elas podem vir para nós e falar, será que eu posso? Será que eu devo? Assim, é algo, uma opinião que tu vai formar conforme o que eu posso te te ensinar, né? Ou te passar informação. E é exatamente, vou fazer um gancho nisso, porque era uma das perguntas que eu tinha aqui sobre a aceitação das pessoas quanto a isso. Porque tanto quanto aos tutores, quanto às pessoas, colegas de trabalho, de repente, outros veterinários que não têm o conhecimento mais aprofundado sobre a cannabis, qual é a aceitação deles quando se trata do assunto, né? De, nós trabalhamos com a cannabis para ajudar em diferentes doenças e tal. Como que eles reagem quanto a isso? Seja os tutores ou seja os colegas de trabalho? Então, quando a gente começou a prescrever, há 2 anos e pouco atrás, aí, a gente viu que os nossos colegas veterinários é quem tinha mais preconceito, assim, na época, né? Tanto é que uma das ideias do VetRape, da página, foi também com esse objetivo, né? Que a gente conversava com eles sobre, tipo, tinha um paciente em comum, a gente falava, tem indicação, vamos entrar com a cannabis. Mas não tem comprovação científica. Era sempre a mesma desculpa, assim. Então a gente começou com a página justamente com a ideia de divulgar conteúdo científico, né? Os tutores já não, a gente viu que desde o início, a grande maioria das vezes, eles já vêm pré-informados, digamos assim. Então, assim, já é um paciente que tem dor crônica, que tem epilepsia, ou seja, qual for o problema, né? A maioria das vezes eles já tentaram de tudo, ou são aqueles tutores, assim, mais dedicados, que querem uma alternativa mais natural, que eles pesquisam sobre e acabam encontrando algum prescritor, né? Acabam encontrando a gente e vindo atrás, assim. Então, eles já vêm, a grande maioria das vezes, para consulta já sabendo o básico, assim, né? O ser humano tende a ser conservador por uma questão de instinto, né? Isso é normal, mas tem alguns que se superam no conservadorismo, né? Então, não se dão nem ao luxo de pesquisar, ou ouvir, ou procurar, ou aprender. Então, no começo, realmente foi... a gente ouviu algumas frases engraçadas ou desconfortáveis, né? Vocês vão soprar na cara do cachorro, como é que o cachorro fuma, né? Enfim, não é assim que funciona, né, cara? Mas, assim, eu acho que também a gente não queria muito julgar essas pessoas, porque realmente elas não sabiam do que elas estavam falando, né? Então, às vezes a pessoa no nervosismo, ou querendo puxar um assunto, querendo conversar, solta uma frase dessa que não faz sentido, né? Mas tudo bem, nosso objetivo realmente é passar informação, e ao longo desses anos que a gente trabalha com isso, mudou muito a abordagem de todo mundo, principalmente nossos colegas. Eu não sei se é específico da nossa região, o veterinário ser muito conservador, mas ele é bem, bem conservador, assim, em termos de protocolo, né? Em termos de medicina no geral, né? Então, nós queríamos desde o começo mostrar na prática os benefícios, né? E aí depois realmente o pessoal tirar suas próprias conclusões. E hoje, assim, dos veterinários mais conservadores, dos veterinários que mais desacreditavam, os veterinários que hoje em dia ou perguntam para nós, ou encaminham para nós, ou estão fazendo os próprios cursos, né? São situações que a gente, se for ver bem, a gente quer que a cannabis seja disponível como uma medicação qualquer, né? Uma medicação que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Ela não vai resolver todos os problemas sozinhos, a gente sabe disso. A gente sabe que tem um potencial de ajudar muito, mesmo de forma isolada ou principalmente de forma coletiva com outras medicações. Então a gente só quer que todo mundo tenha acesso. Se a gente sabe que é um benefício, por que não, né? Então hoje a gente percebe realmente que tem uma como é que eu posso dizer, um interesse maior dos médicos veterinários
a nível de país, né? Inclusive o CFMV, o nosso órgão, o nosso Conselho Federal, tá indo atrás das nossas liberações para a gente conseguir importar, para a gente ter os mesmos direitos que um médico de humanos tem, né? Então, em 2 anos assim que a gente está falando muito desse assunto, a gente percebe que mudou muito, muito mesmo, né? Mas logo assim, a gente espera realmente que todo mundo tenha disponibilidade e saiba como utilizar da melhor forma possível. Porque lá no fundo, o que importa é o paciente, né? A gente odeia perder paciente, a gente sente muito com isso, é um tema muito frequente da ansiedade, da depressão dos veterinários. Então, se a gente tem mais uma medicação que pode ser tão eficiente quanto, né? Seria muito bom a gente ter ela no nosso dia a dia. Com certeza, e é isso que eu queria perguntar para vocês. Qual é o uso dessa medicina nos animais? Porque, assim, muitas pessoas realmente não entendem e fazem perguntas nesse sentido devido à falta de informação mesmo sobre como que é aplicado a cannabis no animal. Afinal, é soprado a fumaça nele? Como é isso? E como que vocês podem explicar como é que é feito esse uso? E já pode também explicar sobre as diversas diferenças entre as espécies. Qual que é a diferença de você usar a cannabis, de repente, num animal de grande porte, num cavalo, enfim, num gato, né? Ou até na tua parte dos exóticos, né, Edilson, e quanto à nutrologia da Bárbara, enfim. Então, o uso em animais é basicamente com óleo, né? A nossa realidade como veterinários atualmente no país é basicamente utilizando óleos de associação, né? São óleos de qualidade, né? A gente não pode negar isso, mas tem óleos um tanto quanto artesanais ainda, né? Então, a grande maioria deles a gente fala que são óleos full spectrum, então ele é feito da flor toda. Então, assim, tem o CBD e tem o THC, que são os compostos mais conhecidos, mas tem outras centenas de compostos, né? Então, todos eles vão ter algum efeito terapêutico nesse paciente, mas como a gente não sabe com exatidão o que tem lá dentro, a gente não consegue prescrever, tal fitocannabinoide, um CBN, um CBG, né? Então, a gente entra num bolo todo, assim, digamos assim. Mas os resultados são incríveis, né? A grande maioria dos nossos pacientes são pacientes epiléticos, então eles entram em contato com nós para controlar as crises convulsivas. Então, a gente já pegou paciente com 5, 6 medicações que não paravam de convulsionar, e que daí a gente entra com a cannabis e a gente vê um resultado excelente, assim, né? Eu acho que acho não, né? Mas a particularidade entre as espécies é a mesma entre as outras medicações, né? Nós temos fisiologias diferentes, né? Eu acho que a dificuldade principal do médico veterinário, o desafio principal é a diferença entre as espécies, né? Nós temos morfologias, fisiologias são distintas. Uma ave não se parece em nada com um cachorro, né? Então, nós temos assim literaturas específicas para cada espécie. E ainda assim tem algumas medicações que a gente não tem literatura para algumas espécies, né? Então, por exemplo, às vezes eu encontro dificuldade de achar a dose de dipirona para ave, né? Ou se tem indicação ou não para a espécie ave. Então, a cannabis é a mesma coisa, né? Não quer dizer que não dá para usar, né? Às vezes falta um estudo suficiente ali. A gente vai achar, primeiramente, procurar algo que tenha estudo comprovado, com certeza, mas a maioria das vezes na clínica de silvestres a gente usa medicações com doses empíricas, baseado em experiências de colegas, né? Ou baseado na correlação entre uma espécie mais próxima da outra que eu já utilizei. Então a cannabis é a mesma ideia. Temos alguma dificuldade, principalmente em relação à farmacocinética, farmacodinâmica, que basicamente é como esse óleo vai agir, quais efeitos ele vai reproduzir, quanto tempo ele vai ter o pico e quantas vezes ele vai ser excretado, né? Que é algo bem específico, né? Não vou entrar em detalhes, mas isso aí realmente dificulta um pouco a empregar a cannabis em silvestres, porque são dados muito importantes. Não quer dizer que não tenho, eu tenho uma palestra inteira só disso, né? De emprego em silvestres, tem experiência nesses casos, mas às vezes é de forma empírica, com cuidado, com doses menores, dose e resposta, para a gente ter os melhores resultados. Para silvestres, eu acho que assim, eu friso muito na aula que o efeito ansiolítico de um animal internado é incrível, né? Eu consigo trabalhar analgesia e outras enfermidades, mas principalmente deixar esse animal mais tranquilo para eu manejá-lo. Então, seja de forma ativa com analgesia ou não,
ela vai ter um efeito benéfico secundário para mim. E atualmente, assim, claro, uma das lutas que se tem hoje em dia aqui no Brasil, principalmente, é justamente isso, né? Sobre a proibição que impede os estudos. Então, daí fica nesse ciclo que eles falam que não se tem estudos que comprovem, mas também não se tem liberação para terem estudos. Apesar de que já se tem muitos estudos que dá para se utilizar nos países que têm sido liberado, né? Afinal, é de lá que vem a maioria dos estudos, né? Então, assim, além disso, o problema que vocês têm hoje em dia para o tratamento com esses animais, qual é a maior dificuldade hoje em dia? Eu acho que uma coisa que pesa também é a questão financeira, às vezes, né? Então, assim, dependendo da porcentagem, da concentração desse óleo, da enfermidade do animal, né? É um tratamento que vai custar 500, 600 reais por mês, né? Isso jogando para cima, geralmente acaba sendo um pouco menos, assim. E às vezes os tutores, eles não vão ter condições financeiras de arcar com esse tratamento, né? Então essa acaba sendo um impedimento às vezes para nós. A questão de realização de estudos, outra dificuldade que a gente tem no país é que a gente trabalha aqui basicamente com óleos, que nem eu comentei, full spectrum, né? E é muito mais fácil tu fazer um estudo com um isolado, né? Só com CBD, só com THC, só com CBN, né? Porque daí tu vai ter uma maior confiabilidade no resultado, como é uma molécula só, né? A gente aqui, como a gente trabalha com full spectrum, fica mais difícil de fazer um estudo, justamente porque às vezes tu não sabe com a exatidão tudo que tem dentro daquele óleo. E um próximo lote talvez seja um lote com um pouco de alteração, já diferente, né? Porque assim, tudo interfere, né, na qualidade. Então, assim, a quantidade de luz, a quantidade de umidade, né? Apesar de a grande maioria ser cultivada em estufa, que consegue controlar esses parâmetros, mesmo assim, né? Tudo pode alterar a composição dessa planta final. A gente tem mais de 100 canabinoides na planta, né? A gente poderia... Os óleos importados nos dão as opções de escolher quais canabinoides a gente quer em maior quantidade, né? Ou, por exemplo, vários canabinoides que têm efeito anti-inflamatório, vários canabinoides que têm um efeito mais analgésico, um efeito mais ansiolítico. Quando a gente tem a liberação dessa medicação para vender, assim, de forma tranquila, como tem em países que têm liberação, né? A gente pode escolher isso de forma melhor, então tem resultados mais visíveis, né, em relação a essas patologias, né? Não vou dizer que o óleo full spectrum não é bom, não, na maioria das vezes a gente acaba utilizando ele, mas tem algumas particularidades que a gente gostaria de ter acesso e também seria muito mais fácil o veterinário ter no armário do que ter que prescrever, encomendar, demorar 3 dias para chegar e aí até lá o animal está vivo ou não, né? Então isso aí é uma dificuldade que a gente acabou percebendo durante o tempo de prescrição e a gente tem junto com a gente agora. Então a gente sempre anda com um óleo ou outro junto para uma emergência que a gente já teve diversas em hospitais, né, para justamente não deixar faltar, né? A gente teve paciente que a gente tirou da eutanásia, que estava assim, por última chance de realmente, não, se não der hoje, vai para eutanásia amanhã, e se a gente não tivesse o óleo, ele ia para eutanásia, né? Porque aí fala assim, mas se tu tem o óleo e tem esperança de ele voltar, tá, mas ele está internado, ele tem diária, ele tem medicação, ele tem sofrimento, já estava internado uns dias, eu vou esperar mais 4 dias para vir esse óleo para eu tentar e ver se vai dar realmente o resultado que eu quero. Cara, isso às vezes a gente não tem tempo, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente espera assim, que conforme o tempo vai passando, vai melhorando. Claro, a gente tem algumas estratégias para isso, né? Hoje a gente já tem as formulações com a gente, mas a gente espera que tenha disponível para todo mundo. E eu acho que, assim, existe muita coisa ainda para melhorar, né, nesse cenário atual brasileiro, apesar de que aqui a gente já está conseguindo ter esse auxílio das associações. Já são, se eu não me engano, são mais de 40 associações já no Brasil, né, que conseguem fazer esse trabalho. Muitas delas ainda estão lutando por certa regularização. Eu acho que, assim, apesar desse proibicionismo que está, o movimento já está acontecendo, né? A gente já vê essa legalização silenciosa surgindo no Brasil. Eu acredito que, assim, pelo que a gente observa, muito difícil vai ser esse retrocesso a partir desse ponto, porque já está acontecendo muita movimentação, já está nítido o que está acontecendo, nítido o avanço
e a revolução que está acontecendo aqui. Então, eu imagino que, assim, é uma questão de pouco tempo, esperamos que seja o mínimo de tempo possível para que isso realmente mude, que essa realidade mude, né? Então, Vini, assim, ó, até ontem, aspas, né? Mas a gente vinha com muito a classe social mais baixa, né? O que fazia uso, e essa classe ela não tem voz, né? Então nós ficamos à deriva de classes sociais importantes ou que têm voz ativa de querer ou não liberar por interesse próprio ou por interesse comercial. Felizmente ou infelizmente a gente está tendo, né? Hoje a gente tem médico abraçando a causa, né? A gente tem político abraçando a causa, então realmente agora a gente tem voz, tanto política quanto voz de gente rica. Basicamente é isso, né? Porque assim, eu posso ter 20 veterinários falando de cannabis, que eu não vou ter tanto poder quanto um médico falando dela, né? Então, infelizmente é isso. A gente tem que aceitar. Só que mesmo a classe médica está fazendo uso de maneira assim, grande, sabe? As associações têm muitos médicos associados, né? As importações estão sendo grandes, a Anvisa está tendo que liberar essa medicação para alguns pacientes humanos, aí está tendo que pagar essa medicação pelo SUS. Por quê? Porque tem prescrição médica, né? Então, agora que a gente está tendo essa pressão de médicos, realmente começou a não dar para todo mundo, sabe? Infelizmente o país é injusto, né? Não é só o nosso país, assim como em outros lugares também, mas dessa vez eu acredito que vai ser muito difícil regredir. Eu acho que assim, de repente nós vamos parar de usar a planta in natura, o óleo, a hora que a gente começar a ter formulação sintética baseada na planta, mas o que é benéfico também. Porque assim, por exemplo, hoje a morfina, metadona, meperidina, esses opioides, a gente veio do ópio também, né? Então, uma época era usado papoula para esses efeitos, e hoje a gente tem eles, claro, determinados, o tempo de ação, o tempo de excreção, como eu falei antes, farmacocinética e dinâmica. Uma hora a cannabis vai chegar nisso. Só que a diferença, eu acho, principal é que a partir da cannabis a gente consegue criar mais de 100 medicamentos, né? E a gente não teve tanta felicidade assim no opioide, né? Então, assim, espero que isso seja curto prazo. Tem muitas coisas para mudar para a gente conseguir esses passos e primeiramente é o governo atual que a gente realmente não tem estímulo, né? Não tem nem curiosidade, não tem, é só preconceito. Então a gente fala muito dos veterinários e o pessoal que fala de cannabis é que assim, não espere você precisar para daí você querer liberar, né? Você pode ter um pouco de empatia, as pessoas estão fazendo uso e estão melhorando, as crianças estão melhorando, os adultos estão tendo qualidade de vida, mas você não está vendo na tua prática, então você acha que só faz mal, né? Não precisa empatia, eu acho que é a palavra que falta. A gente tem visto na prática, né? Desde que a gente começou a prescrever há 2 anos e pouco atrás, um boom que a cannabis está tendo, né? Então, assim, é inegável, a cannabis é um assunto que está em alta e está aumentando. Então, o fato de ser um assunto que está em alta, isso acaba pressionando, né, a questão de liberação, né, para o uso medicinal e tudo mais. Então, sim, claro, que nem o Edilson comentou, assim, nesse governo a gente não vai conseguir muita coisa de liberação, né? Mas a gente tem esperança, assim, as coisas estão acontecendo, a passos lentos, mas estão acontecendo. Com certeza, pessoal, e eu acho que esse é um assunto que, na medida do nosso possível, a gente vai fazer possível transmitindo a informação para ajudar nesse movimento, né? Tudo que está ao nosso alcance a gente vai fazendo, e com certeza eu acredito que isso logo vai mudar, seja qual for a revolução que isso tem aqui dentro do país, mas isso vai mudar e a gente vê essa mudança já acontecendo, né? Então é isso. O que a gente vai fazer é auxiliar as pessoas com esse podcast, auxiliando elas com informação, né? Fazendo com que elas entendam o porquê do uso da cannabis na medicina veterinária. E eu acho que isso é imprescindível para começar esses passos, porque a informação é a que vai dar aquele start na cabeça das pessoas para que elas entendam, então realmente isso funciona lá para epilepsia, isso pode ajudar no Alzheimer, isso pode ajudar na fibromialgia. Então, nossa, quantas coisas que ela pode estar ajudando, né? Então, eu acredito que esse é o início da nossa revolução aqui.
Então, assim, e também, Vini, não só na medicina veterinária, né, cara? Hoje, se tu se propor a ver as possibilidades que tu tem com cannabis, com cânhamo, né, com as produções, salvariam a economia facilmente, né? Nós temos aí, muito se fala sobre o clima do Nordeste para cannabis, que é quase perfeito, né? Claro que não é assim que é feito, normalmente é feito indoor, com estufa e tudo mais, a gente tem terreno suficiente para isso. Assim, nós poderíamos realmente estar com uma economia melhor, né, de algo que assim, nós não teríamos que alterar algum meio de fabricação ou alterar a Constituição, enfim, para buscar novos. Nós teríamos uma planta que nós não usamos até ontem. Então, é algo para a economia inovador, é novo, né? Nós teria um potencial em cima de plástico, em cima de medicamento, em cima de tecido, sabe? Até de combustível, que a gente poderia estar vivendo muito melhor hoje, mas as pessoas preferem viver falando que realmente não serve, faz mal, do que justamente pensar o quanto poderia ser útil para ela, mesmo que de forma indireta. Aquela coisa, né? A realidade tá aí, vê quem quer. Né? Exato, tem muitas pessoas que, elas não querem saber, elas só querem, de repente, ter um outro interesse, ou elas querem briga, elas querem lutar contra algo, pela ignorância mesmo. Então, tem todo esse tipo de público, né? Yeah. Pessoal, a gente vai encerrando por aqui nossa primeira conversa, podcast da Dita Cannabis. Vamos ter muita conversa pela frente ainda, muitos convidados, muitas histórias, muitas informações, notícias e tudo que tiver ao nosso alcance para transmitir essa informação, né? Para transmitir essa realidade para quem tiver interesse. Esse é o principal objetivo. Aquele que tiver interesse de abrir a cabeça só para ouvir é a pessoa que vai estar fazendo a diferença nisso tudo. Quem não quer, infelizmente, não é problema nosso, né? Porque trata-se só do interesse de cada um, de ouvir, de estar disposto a aprender, de saber a realidade. Pessoal, então eu agradeço muito a companhia de vocês aqui, né? Esse é só o primeiro episódio de muitos que vão vir ainda pela frente. E eu quero convidar a todos para acompanhar o nosso podcast diretamente no Instagram, diretamente no YouTube. Os nossos canais aí vão estar sendo criados agora. A Dita Cannabis no Spotify, com parceria da Vet Hemp no Instagram, siga lá, @vet.hemp. E também eu vou estar preparando agora o Instagram da Dita Cannabis, onde vai ser tudo lançado lá, organizadinho, os cortes do episódio, e a gente vai estar transmitindo em todas as plataformas possíveis, também no YouTube, né, em vídeo. Pessoal, muito obrigado, então. A gente que agradece, é um projeto incrível, né? É uma maneira de a gente poder falar sobre cannabis de forma mais descontraída, sem tanto tabu, sem tanto bloqueios, digamos assim. E estamos aí, se precisarem de gente, se tiverem alguma dúvida ou qualquer outra questão, podem mandar mensagem pra gente no Instagram também, a gente está à disposição. Eu tenho que dizer que é só o início, né, Vini? Vai ser muito mais legal. A gente está bem feliz de fazer parte e nas próximas a gente vai inovar com informação, curiosidade e fazer isso mais bem-humorado também. Beleza? Com certeza, a gente vai também quebrando esse gelo todo, né? Vamos conhecendo melhor todo esse ambiente de podcast, que pra gente é uma coisa nova também. Isso. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado, tá? Até a próxima. Valeu, Vini. People love marijuana.